Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa comunidade Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o 5º dia da semana para fazermos a leitura da quinta aliá da Parashá que estamos estudando hoje, Parashá Vaishlach. Hoje, 5º dia da semana, e faremos a leitura da quinta aliá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 34, verso 1, até o capítulo 35, verso 11. Hoje é 8 de dezembro do ano de 2022 e dia 14 do mês de Kislev, do ano de 5.783. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos e muito obrigado pela sua companhia. E você que ainda não está inscrito em nosso canal, se assim desejar, poderá se inscrever. Você pode compartilhar com seus amigos ou em outros grupos essas leituras diárias, para que todos possam conhecer a Torá, possam conhecer o Deus de Israel e a história do nosso povo Israel. E por meio da Torá, que é o nosso livro ao qual somos instruídos por Hashem, outros também possam se aproximar, possam conhecer a Torá e também conhecer ao Deus de Israel. Então, muito bom dia a você, bom dia a toda a sua família, Boker Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura, Bereshit Gênesis, capítulo 34, verso 1, até o capítulo 35, verso 11 da Parashá Vaishlach. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'ami, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E saiu Diná, filha de Leia, que deu à luz para Jacob, para ver as filhas da terra, e viu a Shechem, filho de Rabor, o Riveu, príncipe da terra, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se sua alma a Diná, filha de Jacob, e amou a moça, e falou ao coração da moça, e falou a Shechem, e falou Shechem a Hamor seu pai, dizendo: toma para mim esta moça por mulher. Jacob escutou que profanou a Diná sua filha, e seus filhos estavam com seu gado no campo. E calou-se Jacob até sua chegada. E saiu Hamor, pai de Shechem, até Jacob para falar com ele. E os filhos de Jacob vieram do campo ao escutar, e entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porque fez uma fileza com Israel ao deitar-se com a filha de Jacob, e assim não se devia fazer. E falou com ele Hamor, dizendo: Shechem, meu filho, afeiçoou sua alma por vossa filha. Dai-a, rogo-vos, para ele por mulher, e aparentai-vos conosco. Vossas filhas darei a nós, e nossas filhas tomaremos para vós, e conosco habitareis, e a terra está diante de vós, ficai e negociai nela, e tomai posse dela. E disse Shechem ao pai dela e a seus irmãos: acharei graça a vossos olhos, e o que me disserdes darei.
Aumentai sobre mim o dote e a dádiva, e darei quando disserdes, dai-me a moça por mulher. Responderam os filhos de Jacob a Sichem e a Hamor seu pai, e disseram inteligentemente, pois havia profanado sua irmã Diná, e falaram-lhes, não podemos fazer esta coisa, dar nossa irmã a um homem que tenha prepúcio, porque seria uma vergonha para nós. Somente assim consentiremos, se fordes como nós, que se circuncide entre vós todo macho, e daremos as nossas filhas a vós, e vossas filhas tomaremos para nós, e habitaremos convosco, e seremos um povo. E se não nos ouvirdes para serem circuncidados, tomaremos nossa filha e nos iremos. E agradaram suas palavras aos filhos de Hamor e aos olhos de Sichem, filho de Hamor. E não tardou o mancebo a fazer isto, porque ansiava pela filha de Jacó, e ele era o mais honrado da casa de seu pai. E vieram Hamor e Sichem, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram a todos os homens de sua cidade, dizendo, estes homens são pacíficos conosco, e estarão na terra e negociarão nela, e a terra é generosa diante deles. As suas filhas tomaremos para nós por mulher, e nossas filhas daremos a eles. Somente com isto consentirão os homens estar conosco, para sermos um povo, circuncidar entre nós todo macho, como eles são circuncidados. Seu gado, suas possessões e todos seus animais certamente serão para nós. Somente consentamo-lhes e estarão conosco. E escutaram a Hamor e a Sichem, seu filho, todos os que saíam pela porta da sua cidade, e foram circuncidados todos os machos, todos os que saíam pela porta de sua cidade. E foi no terceiro dia, quando estavam muito doloridos, dois filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, e vieram sobre a cidade tranquila, e mataram todo o macho. E a Hamor e a Sichem, seu filho, mataram a fio de espada, e tomaram a Diná da casa de Sichem, e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque havia profanado sua irmã. Seus rebanhos e bois e jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todo o seu haver, e todas as suas crianças e suas mulheres cativaram e saquearam, e tudo que em casa havia. E disse Jacó a Simão e a Levi, vós me perturbaste para fazer-me abominável aos moradores da terra, com o cananeu e com o perizeu. E eu tenho poucos homens, e juntar-se-ão contra mim, e ferir-me-ão, e serei destruído eu e minha casa. E disseram, como uma prostituta haveriam de tratar nossa irmã? E disse o Eterno a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, e fica ali, e faz ali um altar ao Eterno, que te apareceu, quando fugiste de diante de Esabe, teu irmão. E disse Jacó a sua casa e a todos que com eles estavam, tirai os deuses estranhos que tendes entre vós, e purificai-vos, e mudai vossas roupas, e levantemo-nos, e subiremos a Betel, e farei ali um altar ao Eterno, que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que andei. E deram a Jacó todos os deuses estranhos que em seu poder tinham, e os aros de suas orelhas, e escondeu-os Jacó debaixo da árvore infrutífera que está perto de Sichem, e partiram, e deu-se o pavor
do Eterno sobre as cidades que estão nos seus arredores, e não perseguiram os filhos de Jacob. E veio Jacob à luz na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e chamou ao lugar El, Deus de Betel, pois ali apareceram-lhe os anjos do Eterno ao fugir de diante de seu irmão. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, aos pés do planalto, e chamou seu nome Alon Barut, planície do pranto. E apareceu o Eterno a Jacob mais uma vez em sua vinda de Padã Arã, e o abençoou, e disse-lhes o Eterno: teu nome é Jacob, não serás mais chamado Jacob, mas Israel será teu nome. E chamou seu nome Israel, e disse-lhe o Eterno: eu sou o Eterno Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, povo, e congregação de povos serão de ti, e reis de teus flancos sairão. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayolam atah betocheinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Leitura de hoje da quinta aliá nos fala desse ocorrido, com a filha de Jacó, Diná, com Shechem, que era príncipe de um povo, E este então fez o que não deveria fazer. Tomou a filha de Jacó e teve relação com ela sem consentimento dos pais e sem nenhuma permissão. Bem, essa história de Diná, a filha de Jacó, nós vimos nas leituras anteriores, nas parashot anteriores, desde o patriarca Abraham, que Abraham, quando foi para o Egito, o faraó não tomou Sara porque Deus não permitiu. Então Deus cuidou de Sara, e Abraão sabia do risco que ele estava correndo, porque Sara era uma mulher bonita, era uma mulher formosa, mas os egípcios não tinham cuidado com isso, não respeitavam a mulher dos outros. Então, bastava ser uma mulher bonita, eles já falavam para o faraó, e o faraó a possuía aquela mulher, mesmo tendo marido ou não. Então, essa situação veio acontecer com Abraão, com Isaac. Isso não aconteceu, porque Isaac não foi para o Egito, mas vimos que aonde ele habitou ali, juntamente do rei Amaleque ali, os Amalequitas, com os filisteus ali, aonde Jacó veio habitar com sua esposa Rebeca, também houve a mesma situação, mas que nada aconteceu também com Rebeca, porque Deus preservou. Bem, no caso de Jacó, Jacó não sofreu esse problema, Então ele casa, tem as suas mulheres, seus filhos, está voltando para sua terra, porém ainda passando por terras estranhas, Por lugares aonde existiam povos que não seguiam Torá, que não conheciam o Deus de Israel e tinham as suas próprias leis. Então, o que acontece com Diná é que quando Diná ela sai
distante da proteção dos seus pais, ela então logo já é tomada meio que na força, né? Porque não houve namoro, não houve noivado. Tudo isso são segmentos dentro do judaísmo, né? Fora disso não é permitido. A moça dentro do judaísmo, ela vai conhecer o seu futuro esposo, vão conversar, tem o noivado e depois tem o casamento. Essa é a lei dentro do judaísmo. Então, fora do judaísmo, os povos não têm muito cuidado em relação a isso. Então, foi o que aconteceu quando Shechem viu Diná, né, aquela moça bonita, ele tomou ela e que meio que num atentado violento, né, ele tem relação com ela e depois busca ter fazer um acerto com os pais. Primeiro ele fez o que era errado e depois ele quis fazer um acerto, né? Então ele deveria primeiro procurar Yaakov, saber se teria permissão ou não de casar com a filha dele e depois então, né, seguiria a sua vida. Mas ele fez o contrário, ele simplesmente tomou Diná, teve relação com ela e depois, né, foi pedir para que o seu pai falasse com Jacó e ele concedesse a filha para casar com ele. Aqui há algo que me chama a atenção, é que no que a Torá fala, Yaakov, quando ouviu, até se calou. Quando o pai de Shechem, Hamor, quando vem conversar com o pai de Diná, Jacó até ficou calado, não falou nada para os seus filhos. E depois, então, quando os filhos voltam do trabalho, que então eles percebem que ouviram a conversa e tomaram conhecimento do que havia acontecido. Então, a leitura deixa meio como parecer ali na situação do próprio pai de Yaakov, no caso de Isaac, quando Isaac iria abençoar Esaú. E isso só não aconteceu porque Rebeca, ela interveio ali, ela interferiu naquilo ali e acabou então evitando que Isaac abençoasse Esaú, desde quando já era profetizado que a bênção seria de Jacó. E aqui, quando o pai de Shechem, Hamor, vem conversar com ele, a princípio Jacó ficou ali meio sem falar nada para ninguém, até que os filhos então foram que tomaram a atitude. Foi como no caso de Rebeca, que tomou a atitude. Aqui foram os filhos que tomaram a atitude e fizeram aqui um certo acordo, né? Mas, de fato, não seria mesmo algo que seria permitido, né? Porque, embora a Torá não traz detalhes, mas aparentemente a leitura nos deixa parecer, entender aqui, que o fato deles colocarem fazerem essa colocação para Shechem e também para o seu pai e para o povo, que todos circuncidassem. Então o interesse de Shechem, ao anunciar ali aos seus súditos que eles iam ser um povo só,
entre eles e os filhos de Israel seriam um povo só, que teriam os rebanhos, as mulheres as mulheres de Israel casariam com as mulheres, com os homens do povo de Sichem e vice-versa, né? Até que então isso não ia dar certo, né? Embora ele já tinha esse interesse. E só o fato de ter feito a Brit Milá, que foi isso que foi colocado aqui, né, como aceitação, a Brit Milá, mas não teve validade, porque não é só a Brit Milá, né? Então, uma pessoa que vem para o judaísmo, a gente sabe que a Brit Milá não é a primeira coisa que ela faz. A Brit Milá é a última parte de uma conversão. Então, há uma conversão e depois, então, a pessoa passa pela circuncisão, pela Brit Milá, o que lhe dará direito de fazer parte do povo. Porque uma vez feito a Brit Milá, essa pessoa estará, sim, cumprindo todas as mitzvot, todos os mandamentos que o Eterno nos deu ao povo de Israel. Então não é simplesmente pelo fato de que a pessoa está circuncidado, se faz a circuncisão e a pessoa não guarda Shabat, ela não conhece nada da Torá, então não vai dar certo. É bem provável que isso não vai dar resultado, não vai ter êxito. Então sempre é feito primeiro o trabalho de techuvá, de conversão, e passado um determinado tempo, a pessoa então ela passa pela Brit Milá, será feita a Brit Milá. Então no caso de Sichem, do pai, de todo o povo daquela cidade ali, eles já sugeriram de imediato que eles fossem circuncidados, mas aparentemente não tinha o valor de conversão, né? E até porque o povo de Israel não era nada daquilo que eles estavam considerando que Deus tinha de planos para Israel. Israel seria um povo único, né, na face da terra, sem estar ligado a outros povos. Pelo contrário, os povos, as nações, os povos, as pessoas podem fazer parte do povo de Israel, mas tudo isso por meio de uma conversão, fazendo um processo de retorno, abandonando toda a idolatria, porque aqui no caso de Sichem, eles eram idólatras, né? Então só a Brit Milá não traria nenhum resultado, né? E nós vimos que, vamos ver na leitura seguinte, o que aconteceu após então eles terem feito a Brit Milá. Eles estavam ali no terceiro dia, né? Que é o terceiro dia para quem faz a Brit Milá. O terceiro dia é um dia que requer muito cuidado, por causa que pode haver uma hemorragia, pode haver um sangramento. Então deve-se ter muito cuidado. E os homens estavam justamente neste dia ali, ainda que meio que lamentando, né? Por causa do processo que haviam passado, doloridos, fracos, e os dois filhos de Jacó, então Simão e Levi, eles acabaram matando todo aquele povo, inclusive o próprio Sichem e o seu pai, né? Então o que nós aprendemos nessa aliá de hoje, no caso de Diná, é que Diná, a Mishnah vai dizer que ela estava na casa do pai, estava ali na tenda, e ela ouviu uma certa música tocando, né? E se interessou por aquela música, por aquele som que vinha de outro lugar.
E ela foi então dar uma espiadinha, né, como se diz, foi dar uma observada, e ali então acabou de forma como a Torá nos fala, ela foi tipo que sequestrada, né? Ela foi tomada e ali acabou tendo esse contato que não deveria ter. Então, é o cuidado que nós devemos ter, né? Nós devemos ter muito cuidado, porque em qualquer momento a gente pode acabar vacilando em alguma coisa e de forma então trazermos um problema espiritual na nossa vida. Então é bom que tenhamos muito cuidado, não ficarmos muito preocupados com as coisas, né? Temos a nossa vida, seguimos a nossa fé, seguimos a nossa orientação que temos por meio da Torá. É isso então. Ficamos por aqui na leitura de hoje, deste 5º dia da semana. Que Hashem vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Boker Tov, a você que está completando mais um ano de vida. Shalom e Mazal Tov, a você que está completando mais um ano de casamento, de matrimônio. Mazal Tov. Parabéns a todos neste dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom, shalom.